A perda urinária é muito comum. Eu mesma tive perda urinária, a Aninha sabe muito bem disso. Então a gente trabalhou nesse processo. Agora, Aninha, o Epinô, que muito se fala sobre, quando eu utilizo, como que é esse aparelho? O Epinô, a gente começa a utilizar ele quando a paciente está com 32, 34 semanas de gestação. Aí aqui a gente já muda o nosso foco. Então, até lá 31 semanas, eu estava pensando em fortalecer esse assoalho pélvico e trabalhar o corpo como um todo. Quando eu entro lá em 32, 34 semanas e essa paciente ela tem um desejo de parto normal, aí eu vou pensar em alongar essa musculatura. Eu quero alongar esse assoalho pélvico para permitir melhor a passagem do bebê, evitando que rompa as fibras musculares durante o trabalho de parto. Então, o Epinô ele age justamente para isso. Eu introduzo o Epinô e aí eu vou insuflando ele é um balão que eu vou insuflando, simulando a cabeça do bebê e mantenho lá alguns minutinhos para alongar essa musculatura. E aí eu tiro ele insuflado. Porque eu vou tirar insuflado porque simula a saída da cabeça do bebê. Então eu consigo alongar essa musculatura e evitar que fique rompendo fibra aí durante o trabalho de parto. Eu sempre dou um exemplo para os pacientes entenderem a importância do alongamento dessa musculatura com espacate. Ninguém faz espacate de uma hora para outra. É aos poucos, você vai alongando até conseguir fazer isso completamente, para evitar uma lesão. A mesma coisa é com o Epinô no assoalho pélvico. Eu vou insuflando ele aos poucos ao longo das sessões, para durante o trabalho de parto evitar que tenha muita lesão do assoalho pélvico. Para quem nunca ouviu, o Epinô, o que é Epinô? É não episiotomia, para não fazer justamente aquele cortezinho vaginal. Então parece um transdutor vaginal, aquele ultrassom vaginal, com uma bexiga. E essa bexiga é insuflada bem na pontinha, aí deixa um pouquinho lá e aí tira insuflada. Não é nenhum desconforto, eu também fiz com a Ana, não é um desconforto tamanho, é super tranquilo, dá para fazer para alongar. E o importante é que a Ana falou, não fazer a fisioterapia só no final, para alongar. Você tem que primeiro fortalecer para depois alongar essa pelve. Exatamente. Isso é muito importante, porque a maioria das pacientes já chegam lá no final da gestação e a gente não tem muito o que fazer. Então o ideal é que ela já venha desde o começo para ela ter uma consciência perineal, ela saber o que é contrair, saber o que é relaxar e a gente conseguir no finalzinho usar o Epinô para alongar esse assoalho pélvico. E até também, junto, durante o trabalho de parto, é imprescindível, por exemplo, o acompanhamento de uma doula, enfermeira obstetra ou a própria fisioterapeuta, porque tem alguns mecanismos não farmacológicos de parto, então eletroestimulação, que alivia a dor, né, Aninha? Exatamente. É muito importante ter um acompanhamento para, como a Gra falou, para diminuir essas dores. Então a gente consegue usar um aparelho de eletroestimulação, que é uns choquinhos que a gente coloca os eletrodos nas costas e diminui a dor durante a contração. Então isso alivia. Além do banho na banheira, o banho morno, além de massagem na região das costas, bastante exercício na bola, bastante caminhada, dançar, é muito importante. Porque isso vai ajudando, vai favorecendo o bebê a descer mais rápido. Então a última coisa que a gente quer é que a paciente fique deitada na maca esperando o bebê chegar. Quanto mais ela se movimentar, melhor. Então a gente consegue usar esses artifícios não farmacológicos para ter um alívio da dor. E meninas, podem ver, vocês que assistem os vídeos, eu falei em vídeos anteriores sobre esses métodos, a Aninha está falando sobre a massagem, a eletroestimulação, a dança, que não é necessário, não precisa que essa paciente fique deitada. Você vê como é importante, não é só obstetra, mas a visão do fisioterapeuta para que essa paciente faça os exercícios, se mexa durante o trabalho de parto, né? Isso é imprescindível. Agora, depois do trabalho de parto, Aninha, quanto tempo que essa gestante tem que voltar ao consultório da fisioterapia para novamente fazer, eu acredito, né, um novo fortalecimento? Isso é muito importante. Infelizmente a gente não vê tanto isso. Mas assim, após a liberação do médico, passou no médico e falou, pode voltar à fisioterapia, já deve começar. A gente sabe que é difícil porque tem um bebê em casa, tem amamentação, mas é muito importante, gente, porque não significa que se você não teve incontinência urinária durante a gestação e que você fez fisioterapia, que você não vai ter incontinência urinária depois.
E não é o depois, não é logo em seguida. Pode ser 10 anos depois, 15 anos depois. Então é importante a gente avaliar essa musculatura para ver se realmente ela sofreu muito durante o trabalho de parto e pensar em fortalecer. E é bom vocês irem, lembre-se que se você fez a fisioterapia antes, você já sabe como é contrair esse assoalho pélvico, então fica muito mais fácil o trabalho depois que ganhou o neném. Meninas, eu acho que está mais do que explicado. Agradeço mais uma vez a Ana pelo convite. Eu sou paciente dela, fiz tudo direitinho, gente. Estou aqui com os 2 bebês sem perder urina, viu? Um beijo para vocês, até mais. Obrigada, Aninha. Obrigada a você, Gra, pelo convite.